Bem-vindo ao capítulo 2 do nosso curso de Química Geral. Esse material é do editor, né? Editora e do autor do livro de Química Geral, Cheng, né? Seria o Raymond Cheng. Então, todos os direitos reservados, já foi autorizado pela editora. Estamos apenas acrescentando a narrativa. Esse capítulo trata dos fundamentos da química, que são átomos, moléculas e íons. E para começar, vamos falar da estrutura atômica, da teoria atômica, a ideia do átomo. E para isso vamos mostrar alguns vídeos de como essa ideia foi formada e como chegamos ao atual, né, conceito de modelo atômico moderno. Bom, vamos ver aqui um videozinho que pode ajudar a entender a história dos modelos atômicos, desde os primeiros até os atuais. A estrutura do átomo é a joia da coroa da ciência moderna. 25 séculos de suposições e experiências fizeram a estrada para o nosso modelo atual. Os primeiros modelos. Não é surpreendente que nessa estrada encontramos marcos com os nomes dos mais brilhantes homens da história da física. Mas um nome que não sabemos é o do primeiro homem que perguntou: de que tamanho é o pequeno? Será que tudo pode ser quebrado em metades para sempre? Ou será que por acaso encontraremos algo tão pequeno que não pode ser mais dividido? Esta pergunta se estende a toda a matéria que vemos à nossa volta. Infelizmente, a história não guardou o nome da primeira pessoa que fez esta pergunta tão profunda. O primeiro registro de uma abordagem razoável à menor de todas as coisas foi a proposta do grego Demócritus, que viveu por volta do quarto século antes de Cristo. Demócritus propôs que todas as coisas que existem se compõem apenas de duas coisas: átomos e vácuo. A palavra átomo provém da palavra grega atomos, que significa indivisível. Este conceito ficou conhecido como atomismo. Como será que essas ideias seriam vistas hoje? Toda a realidade é feita de partículas no espaço. Os átomos têm movimento. Os átomos são indivisíveis. As coisas existentes diferem entre si por causa da forma, do arranjo e da posição de seus átomos. Todos os eventos resultam da colisão dos átomos e, pelo menos em teoria, podem ser previstos. Vemos aí que Demócrito, né, um filósofo grego de 400 anos antes de Cristo, ou seja, já há mais de 2.500, aproximadamente 2.500 anos atrás, ele já tinha ideias bastante acertadas sobre o que seria o átomo. O átomo, a palavra A quer dizer não tomos, tomo 1, tomo 2, tomos quer dizer parte, né? Então, algo que não tem partes, por isso não pode ser dividido, por não ter partes para ser separadas. Ele já imaginava que seriam partículas no espaço, que se movimentam, são indivisíveis, né? E que formam tudo que existe. Apesar de eles não terem tecnologia para fazer a demonstração experimental, eles tiveram uma ideia bastante acertada do que seria um átomo do ponto de vista atual.
Demócrito era um filósofo que tinha ideias muito interessantes. Ele também afirmava que as estrelas que existem no céu são como sóis, e também que os planetas que giram em torno do nosso Sol também haveria iguais que giravam em torno das estrelas. Inclusive planetas que podiam girar em torno de 2 estrelas. Tudo isso foi confirmado recentemente. Por isso, as ideias de Demócrito eram bastante avançadas para uma época tão antiga. Não está tão mal assim para uma ideia filosófica sem nenhuma prova de apoio. Infelizmente, Platão e Aristóteles, que eram filósofos muito mais populares, ridicularizaram o conceito de atomismo. E talvez por causa da ideia de Demócrito de que o espírito humano poderia ser explicado por átomos da alma, o atomismo recebeu uma total oposição da Igreja dos primeiros anos. Pois, Demócrito foi um pouco longe ao sugerir que o espírito, as almas, seriam formados de átomos, de espíritos. Isso atraiu uma certa rebeldia, uma certa negação da Igreja, que preferiu adotar, se alinhar com Platão e Aristóteles, que eram mais, que ridicularizaram também a ideia de Demócrito. Também Leucipo também era um atomista, que acreditava nesse tipo de formulação do átomo. E por isso a ideia foi, de certa forma, renegada, esquecida por muito tempo. A busca pela compreensão da menor de todas as coisas permaneceu praticamente parada por quase 2000 anos. Não que todas as atividades tivessem cessado em conjunto. A prática da alquimia lançou-se da Índia e da China em direção ao Ocidente e espalhou-se pelo mundo. Os alquimistas estavam fascinados com os grandes mistérios da vida. Juntamente com processos míticos como a transmutação, a transformação de metais comuns em prata ou ouro, acreditando que toda a matéria é uma substância simples e sem forma, os alquimistas acrescentaram um pouco para a nossa compreensão do átomo. Mas eles substituíram o estudo da natureza, puramente mental dos gregos, por um conceito de observação e experimento. Pois, depois que o Demócrito, Leucipo, os atomistas, foram esquecidos, principalmente por causa da confrontação com as ideias religiosas vigentes na época, inclusive a que preferiu apoiar Aristóteles e Platão, também no modelo geocentrista, em que considerava a Terra, Aristóteles e Platão consideravam a Terra o centro do universo, também apoiado pela Igreja, essas ideias. Então, o modelo atômico, o atomismo foi deixado de lado, passou-se muito tempo, mas ressurgiu na forma dos alquimistas, dos estudos de um grupo de pessoas que buscavam aí, diferente dos filósofos, uma explicação mais experimental, obter coisas práticas. Isso foi um avanço. E também observavam, anotavam, eram os primórdios da metodologia científica. Eles queriam encontrar a pedra filosofal, queriam encontrar o elixir da vida, a transmutação dos elementos, transformar ferro em ouro ou prata. Pensavam que haviam 4 elementos fundamentais: fogo, ar, água. Então, apesar deles não terem contribuído muito em termos de ideia, foram ainda assim os que mais contribuíram desde dos gregos até os tempos modernos. Os alquimistas, involuntariamente, descobriram um passo que levou dos ideais gregos de puro mentalismo para um método científico mais moderno
para a investigação da menor de todas as coisas. Por muitos séculos, poucos se atreveram a erigir um marco claro. Roger Bacon, 1214-1294, tentou demonstrar um sistema formal de conhecimento da natureza baseado firmemente na observação e na experimentação. Como muitos outros, Bacon foi intimidado pela religião ortodoxa e resolveu não publicar seus estudos. Ou seja, Roger Bacon foi um dos primeiros a propor um método científico da observação, experimentação, né, para confirmar ideias e reproduzir resultados. Infelizmente, essa metodologia não foi aceita e ridicularizada nos seus tempos. Ou seja, a igreja e a sua ortodoxia religiosa foram contra. Mas, no reinado de Elizabeth I da Inglaterra, embora a experimentação ainda fosse uma blasfêmia, começava a se tornar atraente. Cientistas filosóficos são homens de inteligência aguda, mas sem o conhecimento atual ou fatos, eles resvalam do erro. William Gilbert respaldou suas opiniões com um livro de cuidadosos experimentos planejados que forneceu as bases da ciência magnética. Entre outras coisas, Gilbert demonstrou que vários materiais diferentes, quando atritados, têm a capacidade de atrair pequenas porções de matéria. Embora Gilbert não estivesse buscando a menor de todas as coisas, as forças que ele e outros observaram provariam ser fundamentais para a estrutura do átomo. Então, Gilbert começou a fazer estudos com magnetismo e fez anotações cuidadosas, experimentos bem desenhados e registrou tudo em livro. Ele notou que havia forças de atração e de repulsão e também descobriu a eletricidade estática. Então havia, como hoje já sabemos, quando esfregamos um pedaço de plástico no cabelo, ele passa a atrair papel, né? E também em dias muito secos e frios, às vezes a eletricidade salta na maçaneta de ferro quando vamos tocá-la. Então essa eletricidade se descobriu através também de experimentos e observações que foram registradas cuidadosamente, que são de dois tipos, a negativa e a positiva. Foi assim denominada porque não se sabia o que era, e também se descobriu que cargas e sinais iguais se atraem e cargas e sinais contrários se repelem. E também essa propriedade pode ser transferida de um material para outro tocando o material. Então, quando um pedaço de papel carregado negativamente toca um objeto positivo, ele recebe cargas positivas e passa a repelir, ou vice-versa, né? Então foram os primeiros cuidados, observações que serviriam no futuro para fundamentar aí, né, o modelo atômico mais moderno. Nicolau Cabel, em seguida, descobriu que a repulsão agia de forma similar. Em 1792, Benjamin Franklin executou sua famosa experiência de soltar papagaio e demonstrou que os raios eram eletricidade, o que ele acreditava ser um fluido. Ele chamou de um excesso de fluido positivo e uma deficiência negativa. Pois, Franklin foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos e ele também era um cientista. Também existe o para-raio, né, desenvolvido por ele, é o nome. E também existe alguns estudos que ele fez perigosos, né, que ele fez com papagaios. Ele soltava papagaios em dias de tempestade e com um fio condutor de eletricidade. E notava que esse ponto desse fio ficava eletrizado. Era um grande risco no caso, poderia atrair um raio, né? Ele teve sorte.
mas isso ajudou ele também a tomar algumas anotações sobre o que seria eletricidade. E ele chegou à conclusão que era a mesma eletricidade estática já estudada por Gilbert. Mais tarde, Coulomb desenvolveu uma fórmula matemática que descrevia a força de atração e repulsão entre as cargas. Em 1785, Charles Augustin Coulomb estabeleceu a lei de Coulomb, segundo a qual, em parte, a força entre duas cargas elétricas varia inversamente ao quadrado da distância entre os seus centros. Estas descobertas seriam fundamentais para experiências que, pela primeira vez, apontavam para a verdadeira natureza do interior do átomo. Então, Coulomb desenvolveu uma fórmula matemática que mostrava que a força de repulsão entre cargas iguais, ou mesmo a atração entre cargas diferentes, depende da distância e também da carga. Quanto maior a carga, maior vai ser a repulsão. E quanto menor a distância, vai ser também a repulsão de cargas iguais ou a atração de cargas opostas. Então, ele desenvolveu uma equação matemática, que é a lei de Coulomb, que diz que a atração... A estrutura do átomo é a joia da coroa da ciência moderna. 25 séculos de suposições e experiências fizeram a estrada para o nosso modelo atual. Os primeiros modelos. Para desenvolver essas equações e fazer essas... Não é surpreendente que nessa estrada encontramos marcos com os nomes dos mais brilhantes homens da história da física. Mas um nome que não sabemos é o do primeiro homem que perguntou: de que tamanho é o pequeno? Será que tudo pode ser quebrado em metades para sempre? Ou será que por acaso encontraremos algo tão pequeno que não pode ser mais dividido? Se tornando realidade já ainda na Idade Média, no final da Idade Média. Esta pergunta se estende a toda a matéria que vemos à nossa volta. Infelizmente, a história não guardou o nome da primeira pessoa que fez esta pergunta tão profunda. O primeiro registro de uma abordagem razoável à menor de todas as coisas foi a proposta do grego Demócritus, que viveu por volta do quarto século antes de Cristo. Demócritus propôs que todas as coisas que existem se compõem apenas de duas coisas: átomos e vácuo. Essa é a lei de Lavoisier, a conservação da matéria, ou seja, nada se destrói, nada se cria, tudo se transforma. Ele conseguiu demonstrar que a massa se conserva em reações químicas. Então, para isso, ele colocou hidrogênio e oxigênio, que são dois gases, dentro de um recipiente, pesou e depois fez com que a reação ocorresse entre o hidrogênio e o oxigênio para formar água. E voltou a pesar e notou que a massa se manteve igual. Então, isso levou ele, entre outras observações, à lei da conservação da matéria, se pode perguntar como ele conseguiu obter hidrogênio e oxigênio. Bom, já nessa época já se conhecia métodos para produzir hidrogênio e oxigênio. Ou seja, toda a ciência para ser produzida necessita de tecnologias para fazer experimentos e obter resultados. A palavra átomo provém da palavra grega atomos, que significa indivisível. Este conceito ficou conhecido como atomismo. Como será que essas ideias seriam vistas hoje? Toda a realidade é feita de partículas no espaço. Os átomos têm movimento. Os átomos são indivisíveis.
As coisas existentes diferem entre si por causa da forma, do arranjo e da posição de seus átomos. Bom, vemos aí que para chegar à teoria atômica de Dalton, o modelo atômico de Dalton, ele juntou, né, o conhecimento de diversos cientistas da época que o precederam, entre eles o Prost. Não, Prost simplesmente juntou, né, aprofundou mais o conhecimento de Lavoisier. Ele não só queria saber que a matéria tinha se formado, mas em que proporções elas se mantinham, né? Então, por exemplo, a água sempre necessitava de duas quantidades, né, 2 gramas de água para 16 gramas de oxigênio. E diversas reações químicas em que ele trabalhou, ele sempre notou que havia uma proporção entre os reagentes, e eram proporções fixas. Assim como a molécula, quando se decompunha, também se decompunha em seus componentes em proporções fixas. Então, isso levou a formular a lei da conservação da matéria e das proporções, né? A lei da constante desproporcionalidade entre os reagentes para formar os produtos. Dalton simplesmente juntou essas informações e produz uma síntese, né, dessas ideias no modelo atômico de Dalton. Todos os eventos resultam da colisão dos átomos e, pelo menos em teoria, podem ser previstos. Não está tão mal assim para uma ideia filosófica sem nenhuma prova de apoio. Infelizmente, Platão e Aristóteles, que eram filósofos... Pois é isso, vamos ver a continuidade agora.
a ideia de Dalton continuou, né? Ele juntou todas as ideias dos seus predecessores, desde os gregos, Gilbert, né? Demócrito, Lecipo, também pessoas que haviam estudado o tema na época, e formulou um modelo atômico. Vamos ver. Poucos dentre os pioneiros na pesquisa do átomo estavam verdadeiramente em busca da menor de todas as coisas. No entanto, 25 séculos de curiosidade sobre a natureza básica da matéria gradualmente produziram um mosaico de ideias acadêmicas e observações que levou ao trabalho deste homem, o químico inglês John Dalton. Dalton casualmente saiu pela porta dos fundos, que o levou à sua teoria química atômica. Ele estava, na verdade, procurando uma resposta ao porquê da água absorver mais um tipo de gás do que outro. Ele julgava que quando a água absorve um gás, as partículas do gás deviam penetrar nos espaços ou poros existentes entre as partículas da água. Mas por que a água absorve mais um tipo de gás do que outro? Dalton pensou que algumas partículas de gás fossem mais leves. Portanto, relativamente poucas penetrariam entre as partículas da água. Enquanto que com outro tipo de gás, com partículas mais pesadas, maior número de partículas mergulhariam entre os poros da água. Note que Dalton estava equivocado e também não estava procurando uma teoria atômica para a matéria. Ele estava pesquisando por que alguns gases se dissolvem melhor na água e outros não. E para isso ele tinha a ideia de que os gases fossem partículas e que a água tivesse poros e que alguns gases se introduziam melhor na água porque ocupavam esses poros ou porque eram mais pesados. Enfim, ele não tinha como saber na época, né? E ele tinha apenas uma proposição, uma ideia. Mas esse estudo levou ele, né, essas pesquisas e essas experiências, levou ele a estudar mais e, ao final, chegou à conclusão aí de uma teoria atômica para a matéria, muito mais geral e abrangente do que aquilo que ele estava estudando ao princípio. As teorias de Dalton subentendiam que a matéria era feita de partículas individuais com espaços entre elas. Dalton concluiu que os elementos da matéria consistiam de tipos característicos de partículas. As partículas ou átomos de um elemento são idênticos entre si. Os átomos são indivisíveis. Há tantos tipos de átomos quanto o número de elementos. Os átomos de um elemento não podem ser transformados em átomos de outro elemento. Os átomos em uma reação química não são nem criados nem destruídos, são apenas reorganizados. As ideias de Dalton sugeriram um meio de explicar uma observação anterior, a lei de Proust das proporções definidas. Se cada elemento é um tipo específico de átomo, então esses átomos combinados em números fixos formariam o que Dalton chamou de átomos compostos. Átomos compostos não existem, né? Isso é uma ideia de Dalton, né? Para explicar a formação, por exemplo, do gás dióxido de carbono a partir do oxigênio e do carbono. Ele não entendia que seriam moléculas, não havia ideia de moléculas ainda. Então ele imaginou que existia átomos compostos, que seriam um átomo formado de carbono e oxigênio, mas como assim, né? Átomos não podem ser compostos de outros átomos, sabemos hoje. Mas foi o que ele deduziu a partir do conhecimento e dos experimentos que eram muito precários na época.
Dalton estendeu esse pensamento à sua lei de proporções múltiplas, que descrevia como diferentes átomos compostos podem ser formados por dois elementos básicos. A fórmula mais simples possível é um átomo de cada tipo. A seguinte seria um de um tipo e dois de outro. Depois de Dalton, a marcha das descobertas acelerou-se. Pois é, Dalton, então, foi o primeiro cientista a reunir, em tempos modernos, a ideia de um modelo atômico. Ele conseguiu juntar todo o conhecimento que havia na época e uma teoria unificadora de um modelo atômico que serviu para explicar outros fenômenos que outros cientistas, outros pesquisadores tinham observado na época, como Lavoisier, Proust, Coulomb, entre outros. Isso serviu, como base para explicar, e daí para frente todo mundo começou a tentar desenvolver, entender melhor o que seria o modelo atômico. Bom, aqui podemos resumir as principais conclusões de Dalton sobre o seu modelo atômico. De que maneira ele imaginava que seria o átomo, o átomo de Dalton. Isso em 1808, já fazem mais de 200 anos. Os elementos são compostos de partículas extremamente pequenas, chamados átomos, segundo a mesma ideia dos gregos. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos, tendo o mesmo tamanho, massa e propriedades químicas. Os átomos de elementos químicos diferentes dos átomos de todos os outros elementos. Então, cada elemento químico, alumínio, é formado de átomos de alumínio, ferro, de átomos de ferro, níquel, carbono, estânio, chumbo. Cada elemento químico é formado por um tipo de átomo específico, que se difere de outros por suas propriedades químicas, tamanho, massa, mas são idênticos entre si. Compostos são formados por átomos de mais de um tipo de elemento químico. Então eles diriam, na época ainda, átomos compostos, mas não são átomos compostos, são compostos químicos formados por átomos. Não havia ainda a palavra molécula. Em qualquer composto, a razão entre os números de átomos de quaisquer dois elementos presentes é sempre um número inteiro ou uma fração simples. Ou seja, sempre para formar um composto CO2, existe 1 de carbono para 2 de oxigênio. Sempre número inteiro, não tem como você pegar um carbono meio átomo de oxigênio ou vice-versa. Isso ajudou a explicar a lei das proporções de Proust e a lei da conservação da massa de Lavoisier. Uma reação química envolve somente a separação, combinação ou rearranjo dos átomos. Nunca resulta em sua criação ou destruição. Aí ele também destruiu a ideia dos alquimistas da transmutação, ou seja, a antiga ideia de que pudesse pegar ferro e transformar em ouro ou prata, ou destruir e criar substâncias novas, átomos novos. Os átomos seriam indestrutíveis. Então isso daí é mais uma contribuição de Dalton, que unificou um modelo bastante racional, que ajudou a explicar muitos fenômenos observados na época e foi resultado também dessas observações de cientistas anteriores. Então, na teoria de Dalton, o monóxido de carbono é formado por um átomo de oxigênio e um de carbono. Então, a maneira mais simples de formar um composto seria usando dois átomos, um de um tipo e outro de outro. Os compostos seguintes, mais complexos, seriam de três átomos, ou iguais, ou diferentes, no caso, um de um tipo e dois do outro, ou vice-versa. E a proporção entre eles seria de 1 para 1, quando é um composto diatômico, e quando fosse um triatômico seria 2 para 1. Essas são as proporções também observadas por Proust. Isso explica a lei de Proust de proporções múltiplas. Então, se você tem 16 átomos de um elemento X e tem 8 elementos de um átomo Y, e se eles reagem entre si,
pode se formar, né? Se cada dois X reage com 1, se liga a 1 de Y, vai formar uma molécula, um composto X2Y, né? E daí seríamos 8 moléculas, hoje sabemos 8 moléculas de X2Y. Né? Isso explica as proporções múltiplas observadas por Proust e a conservação da massa observada por Lavoisier. É a lei da conservação das massas, portanto. Né? Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Bom, Dalton abriu, né, uma nova área de pesquisa, nova área de estudo na época, e todos começaram a tentar entender melhor o que seria essa ideia revolucionária de que tudo é formado de átomos. Um dos grandes pesquisadores na época foi Faraday, que não aceitava muito o modelo de Dalton, mas que fez contribuições para melhorar o modelo. Entre eles, uma câmara de vácuo. E ele, como trabalhava com eletricidade, fez vários experimentos, e o que levava a entender que havia também partículas menores que os átomos e que serviu futuramente para entender o modelo atômico. Vamos ver. Michael Faraday usou a eletricidade para decompor a água em hidrogênio e oxigênio. Ele julgou que a eletricidade era a força do infinito que mantinha os compostos unidos. Faraday não concordava com as teorias de Dalton sobre os átomos. Mesmo assim, ele tinha descoberto a cola que unia os átomos de Dalton. Era a eletricidade que unia, né, que mantinha os átomos unidos, a atração elétrica. Né? E o próprio átomo é constituído de elementos, partículas com cargas elétricas carregadas. Ainda não se sabia nada disso, mas esses estudos sobre eletricidade, sobre eletrônica, né, que viria a contribuir para todo o desenvolvimento da eletrônica moderna, já estava começando com os estudos de Faraday, que posteriormente também contribuiu para os modelos atômicos seguintes. Vamos ver. Em outra experiência, Faraday começou com um dispositivo gerador de centelhas, ao qual ligou um tubo de vidro. Quando ele retirou parcialmente o ar do tubo, ele viu fluxos de luz rosa correndo de um terminal para outro. Com o passar dos anos, as técnicas de redução da pressão no tubo de descarga foram aperfeiçoadas. No começo, os primeiros tubos de vácuo, né, não era um vácuo muito bom, não havia bombas de alto vácuo que conseguiam retirar todo o ar do interior desses tubos. Então os elétrons, hoje sabemos que os elétrons que partiam do polo negativo em direção ao polo positivo se chocavam com os vestígios, os restos ainda de gás que havia dentro do tubo. E ao se chocar elétrons que saíam do polo negativo, né, em direção, atraídos pelo polo positivo, os elétrons ganhavam velocidade. E ao atingir as moléculas de gás, retiram elétrons. Né? Sabemos hoje que esses gases são formados de átomos que possuem elétrons girando em volta. Então, quando os elétrons do tubo se chocam com esse gás, ionizam o gás perde elétrons. Né? E ao perder elétrons, se transformam em íons. E esses íons começam a se mover também no sentido, daí no caso, contrário dos elétrons, começam a ir em direção ao polo negativo. E ao fazer esse movimento, eles criam uma luminescência dentro do tubo. Não só dos elétrons que saíam do polo negativo em direção ao polo positivo, mas também ionizavam o gás, e o gás saía em direção contrária, formando luminescência de cores diversas, dependendo do gás no interior desse tubo, ou de vestígios do gás residual que tinha ficado. A coloração era diferente dentro do tubo. Vamos ver. O padrão da luz no tubo mudou com a redução da pressão, até que, finalmente, num vácuo de ar, um tímido brilho verde iluminou o tubo. William Crookes projetou tubos de vácuo mais complexos e demonstrou que o que quer que causasse o brilho parecia fluir do cátodo ou terminal negativo.
Interrompendo esse fluxo do cátodo, ele demonstrou que ele corria em linha reta. O fluxo também causava aumento na temperatura dos objetos em seu caminho e também produzia uma força mecânica, uma compressão. Notem que esses experimentos todos, né, isso é método científico, você coloca um objeto e observa se aquece, observa se anda em linha reta, observa se tem massa. Se ele tem massa, ele promove uma pressão, né, e tudo leva a crer que se trata de partículas, né, muito pequenas que saem do cátodo em direção ao ânodo e se chocam no que estiver no caminho. Isso demonstra também a necessidade de tecnologia para que as ideias e as hipóteses possam ser colocadas em prática, coisa que os gregos não dispunham. Crookes deduziu que estes chamados raios catódicos eram, na realidade, uma corrente de partículas. Em 1897, J.J. Thomson projetou um tubo de raios catódicos especializado. Uma partícula de raio catódico deixa o cátodo e viaja entre diafragmas carregados para focalizar o raio numa linha reta para chocar-se com uma tela fluorescente. Notem que ele já tornou o tubo mais sofisticado. Colocou duas placas carregadas com um orifício no centro, fazendo com que as partículas que saíam do polo negativo, né, que é o cátodo, ele percorresse uma trajetória linear. Ou seja, as partículas que não passassem, né, por esses dois orifícios seriam retidos, estariam fora da linha reta. Então isso era necessário para estudar o feixe linear e dessa forma ver o que acontece com esse feixe quando se aproximam de cargas positivas, quando se aproxima de campos magnéticos, elétricos, para ver e estudar com mais precisão. Esse foi o primórdio dos tubos, né, de raios catódicos usados na televisão e nas primeiras televisões, né, televisores. Placas carregadas de ambos os lados do tubo podem defletir o raio catódico em direção à placa positiva, o que convenceu Thomson de que os raios catódicos compunham-se de partículas negativamente carregadas. Eletroímãs também podiam desviar os raios catódicos. Ao balancear a deflexão causada pelo campo magnético com aquela causada pelo campo elétrico, ele foi capaz de calcular a proporção da carga de massa da partícula. Dessa forma, Thomson chegou, através de cálculos matemáticos e conhecendo a intensidade do campo elétrico e magnético aplicado, através de várias medidas e tendo todas as variáveis controladas, e com muita matemática ele chegou a deduzir a carga do elétron, ou a densidade de carga elétrica nessas partículas. Chegou a esse número aí, que é 1,76 vezes 10 a 11 coulombs por quilograma, né? Que é a relação carga-massa do elétron. Terminais catódicos feitos de metais diferentes não possuem qualquer efeito nessa proporção. E nem traços de gases diferentes no quase vácuo. Pareceu que essas partículas dos raios catódicos, rebatizadas de elétrons, eram a parte fundamental de toda a matéria. Seria uma indicação que a menor de todas as coisas, o átomo, era composto de algo ainda menor? Em 1907, R. A. Millikan estabeleceu que todos os elétrons são idênticos ao determinar sua carga mínima. Pois, Millikan contribuiu agora para descobrir a massa, né, do elétron. Enquanto Thomson descobriu a carga, Millikan, através desse experimento, descobriu a massa do elétron. Vamos ver. Millikan utilizou gotículas microscópicas de óleo caindo de um furo de alfinete.
Ele calculou o grau de queda devido apenas à gravidade. Depois, aplicou uma carga não elétrica a placas acima e abaixo da gotícula. O campo elétrico resultante influenciaria o grau de queda porque a gotícula de óleo contém uma carga. Uma forma de mudar a carga da gotícula de óleo é passar raio-x entre as placas, liberando elétrons. O que Millikan fez foi borrifar, né, atomizar, através de um atomizador, que é um borrifador, partículas de óleo, que deixou um orifício para que as partículas caíssem. Então ele borrifou na câmara superior, havia um monte de partículas caindo, mas só as que caíam por esse orifício ele podia observar com detalhe, porque ele usava um microscópio para focar, né, essas partículas nessa posição. Então ele podia observar com mais detalhe e precisão o que estava acontecendo especificamente com essas partículas que ele deixou cair por um orifício. Ao mesmo tempo, ele colocou uma fonte de raio-x, e raio-x, né, são elétrons que passavam aqui pela câmara, se chocavam com essas partículas de gordura e se incorporavam nelas. Então, essas que aconteciam quando ligava o raio-x, essas partículas ficavam carregadas de elétrons, né, com elétrons. Algumas tinham um elétron, outras tinham duas, três, enfim, estavam eletrizadas. E como a gravidade, né, a massa das partículas faz com que as partículas de óleo caem, por outro lado, ele carregou a placa superior com carga positiva e a inferior com carga negativa. Então, quando ele ligava a voltagem nessas placas, a placa positiva atraía as partículas de óleo, que estavam agora carregadas negativamente, para cima. E, ao mesmo tempo, elas largavam de cair, porque a placa inferior estava negativa. Então, sabemos que a carga negativa das placas repele os elétrons, que também são negativos, que estavam inseridos nessas partículas de óleo. Com isso, algumas partículas, em vez de cair, começavam a subir, por causa que eram atraídos pela carga positiva. Como ele podia controlar a voltagem, a carga nessas placas, ele podia deixá-las mais carregadas positivamente, negativamente. Então ele conseguia controlar a velocidade com que essas partículas podiam cair ou até mesmo subir. E dependendo da voltagem aplicada, você podia inclusive fazer com que elas parassem, ficassem suspensas. Isso acontece quando a massa da partícula, o peso dela, se iguala à atração elétrica. Como ele conhece a fórmula da queda livre, que é a primeira lei de Newton, né? Força igual a massa vezes a aceleração, ou seja, o peso de uma dessas partículas de óleo é igual à massa dessa partícula de óleo multiplicada pela aceleração da gravidade. Então sabe com que força essas partículas estão sendo atraídas, que seria nada mais que seu peso. Ao mesmo tempo, pela lei de Coulomb, ele também sabe a força de repulsão elétrica, que faz com que a partícula suba. Quando as duas forças se igualam, a partícula nem subia e nem descia, então ele sabia que a força de atração de Coulomb, né, de repulsão e atração elétrica, se igualava com o peso da partícula. Como ele sabia o peso da partícula de óleo e sabia também, né, a força, né, o campo elétrico aplicado, ele conseguiu deduzir qual era a carga, né, a relação carga-massa do elétron. Cada vez que um elétron livre unia-se à gotícula, a carga mudava e, por sua vez, o grau de queda mudava. Depois de milhares de experiências, Millikan descobriu o menor grau de mudança possível e decidiu que ele representava a mudança de um simples elétron. Mas como é possível que um elétron tenha realmente uma carga básica e ao mesmo tempo fazer parte de uma matéria que normalmente não tem carga nenhuma? Um modelo de átomo que inclua os elétrons precisa de alguma forma neutralizá-los. J.J. Thomson forneceu o primeiro de tais modelos, o que era chamado de modelo bolo de passas do átomo.
Ele propôs que um átomo era uma massa carregada positivamente, com muitas passas negativas embebidas nela. Ele calculou que cada átomo positivo do bolo precisava de pelo menos 1000 passas para manter o átomo estável. Mas as experiências mostraram que os átomos possuem elétrons por unidades, às dezenas ou, no máximo, a uma centena. Bolos com milhares de elétrons são muito para o gosto dos cientistas. Mas lá na cozinha, um outro cozinheiro logo prepararia um modelo mais satisfatório.
O estudo dos raios catódicos foi fundamental para o desenvolvimento de um modelo atômico melhor que o modelo de Dalton. Nesses tubos que se possibilitou, né, a observação e os experimentos que levaram ao desenvolvimento de modelos atômicos mais sofisticados. Dentro desses tubos, à medida que se retira o ar, os vestígios de gases são ionizados. E se descobriu isso também, com observações. Ou seja, os elétrons, partículas que saíam do cátodo em direção ao ânodo, se chocam com o gás, né, as moléculas, os átomos de gás que estão nesse interior, e ionizam esse gás, os átomos. E esses átomos com cargas positivas, que perdem elétrons, eles se dirigem ao cátodo. Então existe ao mesmo tempo uma corrente de elétrons, hoje sabemos que saem do cátodo em direção ao ânodo, mas esses elétrons são como pequenas bolas de bilhar que, ao serem jogadas em direção ao ânodo, se chocam com átomos de gás que está no interior dessas ampolas. E ao fazer isso, eles retiram elétrons desses átomos e esses átomos ficam com cargas positivas. E esses átomos carregados positivamente, que são chamados de cátions, né, íons positivos, eles começam a se mover em direção ao polo negativo. Então, existe uma contracorrente, né? Isso daí começou a ser observado. Eles já tinham instrumentos para medir a massa desses objetos dentro desses tubos. Sabiam que eles faziam movimentar algumas ventoinhas, né? Alguns tipos moinhos de vento, né? Quando eles passavam. Sabiam a velocidade, sabiam a deflexão que eles sofriam quando aplicado um campo elétrico ou magnético. Então, isso tudo proporcionou ferramentas para eles descobrirem a relação carga-massa desses objetos. De que maneira? Quando se aplica um campo elétrico mais intenso, o desvio é maior. Uma partícula mais pesada é mais difícil fazer ela desviar do caminho, ela tende a se ir em linha reta. Uma partícula mais leve é mais fácil de ser desviado. Então, todas essas informações serviram para deduzir a massa desses íons, assim como levaram à conclusão de que os átomos eram formados de elétrons e certamente deveria haver uma carga positiva para contrabalançar a negativa. Se haviam elétrons no átomos que tinham carga negativa, então também haveria de ter cargas positivas, porque os átomos sabemos que são neutros. Então todas essas observações serviram para deduzir um modelo atômico. E um dos primeiros modelos atômicos logo após as ideias de Dalton, foi o modelo de Thomson. E seus trabalhos lhe renderam o Prêmio Nobel de Física em 1906. Ele também, através desses experimentos, ele mediu a relação massa-carga do elétron, ou seja, qual seria a carga do elétron ao observar, né, uma série de experimentos que ele desenhou para chegar a essa conclusão, usando aí cálculos matemáticos e tudo mais. Ele observou que quando não se aplicava campos elétricos nem magnéticos, o feixe de elétrons ia em direção reta, sem sofrer perturbação. Porém, eles se desviavam em direção à placa positiva, quando ela era ligada, e o desvio era tanto maior quanto maior fosse a carga positiva aplicada. Então, como eles se sabiam já, né, o campo elétrico formado por essas placas, sabiam aí que tipo de desvio poderia ser possível para uma carga elétrica. E, consequentemente, se descobriram aí a relação carga-massa para o elétron. Também campos magnéticos, quando aplicados, faziam um efeito similar, também promoviam desvios no campo, na trajetória desses elétrons. Esse daí foi o princípio dos modernos tubos de raios catódicos usados nos aparelhos de televisão antiga, que hoje sabemos, já virou museu, mas foi as primeiras televisões foram dessa maneira, funcionavam dessa forma.
Aqui está um tubo de raios catódicos. Notem que tem uma coloração esverdeada, né? Depende do gás que está no interior, é o vestígio de gás que estão no interior desses tubos, ele pega uma coloração diferente. São os gases, os neônios, né? Que hoje usam para letreiros, vem desse equipamento. Um outro equipamento que surgiu também com esses experimentos com raios catódicos é o raio-x. Quando as partículas, os elétrons se chocam, né, eles saem do polo negativo em direção ao polo positivo. Quando eles se chocam com o polo positivo, como o choque é muito intenso, existe energia cinética, esses elétrons vêm com grande energia, ganham muita energia, ganham velocidade. Quando eles se chocam no polo positivo, eles emitem radiação. Essa radiação se chama raio-x. E esse raio-x atravessa o vidro, são ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas atravessam o corpo humano. Então, se você colocar a sua mão na frente e colocar uma chapa fotográfica por detrás, a radiação atravessa a sua mão e vai ser revelada numa chapa fotográfica. Isso daí foi o princípio do funcionamento, né, descoberta do raio-x também, com esses raios catódicos. Aqui se faz alguns experimentos, observa-se quando se adiciona um ímã, o polo norte, o polo sul, faz com que a trajetória dos elétrons se modifique. Então, esses experimentos foram amplamente estudados, repetidos exaustivamente por centenas de pesquisadores e estudantes de mestrado, doutorado, no mundo inteiro, que fizeram milhares de publicações, observações, e que chegaram à conclusão aí de como seria um modelo atômico, que foi o de Thomson. Bom, como vimos nessa nossa pequeno curta, né, uma animação, essa é a câmara de Millikan. Se por um lado Thomson chegou, através de seus experimentos com os tubos de raios catódicos, o bulbo de Cook, né, esses bulbos também foram desenhados e produzidos por outros cientistas. Aqui vemos o esquema, né, de uma câmara de Millikan, um experimento de Millikan. Ele borrifou, através de um atomizador, partículas de gordura, de óleo. No começo ele borrifou água, mas a água tem uma tendência a se evaporar e a massa dela se altera com o tempo, à medida que a água vai evaporando. Então ele não conseguia ter bons resultados. Daí substituiu por óleo. Daí o óleo, as partículas de óleos não perde massa com tanta facilidade. E deixou um pequeno orifício para que algumas partículas de óleo, né, gotículas de óleo, caíssem especificamente numa posição, para que ele pudesse observar com mais atenção. Aqui do lado ele colocou um microscópio de visualização que ficou focalizado justamente na posição onde estavam caindo as gotículas de óleo. E ao mesmo tempo ele colocou transversalmente uma fonte de raio-x para eletrificar essas partículas de óleo. Os raios-x, eles produzem elétrons que se incorporam nas gotículas de óleo. Então essas gotículas, quando irradiadas por raio-x, ele tinha o botão liga e desliga, podia irradiar mais ou menos, a quantidade de radiação que ele quisesse, né? Mais potente, menos potente, mais radiação, menos radiação. Essas radiações eletrizavam, né, as gotículas de óleo, ou seja, elas ficavam carregadas eletricamente, né, com carga elétrica negativa. Os elétrons se incorporavam a essas partículas de óleo. Essas partículas eletrizadas com carga negativa, elas podiam cair através do peso da gravidade, que elas tinham peso, têm massa, mas quando ele ligava essas placas aqui vermelhas, né, na eletricidade, colocava uma carga negativa na placa inferior e uma carga positiva na placa superior, a partícula começava a sofrer atração e repulsão elétrica destas placas. Sabemos que polos, né, cargas de sinais contrários se repelem, de sinais iguais se repelem, sinais contrários se atraem. Então,
a partícula carregada negativamente largava de cair, porque a placa inferior estava carregada negativamente, elas começavam às vezes a subir. Então existia aí um peso dessas partículas de óleo, ele sabia o peso, que tinha usado balanças de alta precisão. Uma única partícula dessa, às vezes você não consegue pesar na balança, mas se você contabilizar 100 partículas dessa e descobrir a massa de 100 partículas, depois é só dividir por 100 e você descobre a massa de cada uma dessas partículas de óleo. Então ele sabia a massa dessas partículas de óleo, também alterando a voltagem do raio-x, né? Ele conseguia colocar mais elétrons nessas partículas e elas ficavam mais ou menos carregadas. Quando a voltagem, o campo elétrico que ele conseguia aplicar nessas placas era de tal valor que fazia com que as partículas ou subissem, ou continuassem descendo, ou até mesmo podiam parar, ficarem suspensas, né? Ficar em equilíbrio. Equilíbrio de duas forças, o peso das partículas puxando ela, que é a gravidade, e a atração e repulsão, né, elétrica puxando ela para cima, porque ela é atraída pela placa positiva. Então, como ele sabia o campo elétrico que estavam atuando sobre essas partículas, ele conhecia a lei de Coulomb, e sabia o peso das partículas que puxava ela para baixo. Quando as duas forças eram iguais, ele igualava a equação de Coulomb com a lei de Newton, né? O peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E com isso ele conseguiu descobrir, né, através dessas observações, qual era a relação, né, qual era a massa do elétron. Que junto com a informação de qual era a carga do elétron de Thomson, ele chegou então a esses valores aqui, que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e o Thomson tinha chegado à relação carga-massa de 1,76 vezes 10 a 8 coulomb por grama. Então a massa do elétron, depois, né, ficou fácil de se descobrir o que era de 9,10 vezes 10 a menos 28 gramas, uma quantidade muito pequena, como a gente pode ver. Com esses experimentos de Thomson, eles tinham aí uma ideia de que o átomo tinha que ser feito de elétrons, né, e que tinha uma carga positiva para contrabalançar a carga negativa do elétron. Havia então, portanto, as duas cargas, né, positiva e negativa no átomo. Thomson imaginou que havia centenas de cargas elétricas negativas e positivas no átomo, mas não sabia descrever exatamente como que essas cargas se organizavam dentro do átomo. Imaginava que fossem como um bolo de passas, né, em que as passas seriam as cargas positivas, que estariam no núcleo, e a massa seriam os elétrons que estariam envolvendo esse material. É quase como a liga metálica de hoje, né? Os núcleos metálicos cercados por elétrons girando em volta. Mas isso não era um modelo atômico que se sustentou muito tempo. Estudos com radioatividade contribuíram para fazer experimentos que demonstraram que o átomo não era exatamente como Thomson havia imaginado. Aqui está um aparelho que foi desenvolvido para estudar a radioatividade. Colocaram uma substância radioativa dentro de um bloco de chumbo, o bloco de chumbo absorve radiação, mas deixaram um orifício para que as radiações saíssem apenas numa direção. E começaram a estudar as propriedades dessa emanação que saía do urânio, ou também outros materiais como polônio, rádio, né, também emitem radioatividade naturalmente. Então colocaram aqui, por exemplo, diante de placas, né, carregadas positivamente, negativamente, e notaram que aquelas mesmas observações ocorridas com os tubos de raios catódicos também, né, apareciam aqui, os mesmos desvios, né, os mesmos fenômenos. Então havia uma partícula alfa
que se desviava pouco em direção ao polo negativo, portanto devia ser positiva, e havia partículas que se desviavam bastante em direção ao polo positivo, então deviam ser cargas negativas. Também outra conclusão é que, como o desvio da carga positiva era pequeno e o desvio da carga negativa era muito grande, a carga positiva devia ser de massa maior. É mais difícil você fazer um caminhão na mesma velocidade, fazer uma curva fechada numa estrada, estando à mesma velocidade que um Fusca ou um carro menor. Quanto maior a massa, maior a dificuldade de fazer a curva. Então, objetos mais pesados tendem a continuar em linha reta, são mais teimosos, a inércia é maior. Então, eles sofrem um desvio menor. Enquanto que objetos mais leves são mais fáceis de serem manobrados, de sofrerem desvios. Então, aqui também se deduz que a massa das partículas betas carregadas negativamente eram muito menores, tinha uma massa muito menor do que as partículas alfa carregadas positivamente. Existia também partículas de raio gama, que não sofriam desvio nem por campos elétricos nem magnéticos. Então se deduziu que se tratava de radiação eletromagnética, assim como a luz, por exemplo, que não sofre desvio. Esses estudos serviram para experimentos que vieram a trazer novas informações sobre a constituição dos átomos, do modelo atômico. Então, o modelo atômico de Thomson, como havíamos comentado, ele imaginava que havia cargas negativas dispersas aí numa massa que seria um pudim de ameixas, e que as cargas positivas estariam distribuídas aí nessas esferas, que seriam os átomos. Então, os átomos seriam esferas formadas aí de cargas negativas imersas em material positivo. Esse era o modelo atômico que Thomson tinha dificuldade, às vezes, de explicar e de seus seguidores entenderem. Com o conhecimento da radioatividade, pela primeira vez, havia uma maneira de tentar entender como que era a estrutura íntima da matéria. Foi Rutherford que pensou em utilizar a radioatividade para fazer o que hoje podemos imaginar que seja o primeiro colisor de partículas. Hoje sabemos que existe o grande colisor de Hadron, lá na França, que é muito mais poderoso. Mas a ideia de usar partículas de radioatividade, no caso, ele usou partículas alfa para bombardear uma folha de ouro e dessa maneira tentar visualizar o que acontece, como que deve ser a estrutura íntima da matéria. Isso aí é de Rutherford. Vamos ver nesse pequeno vídeo. A estrutura do átomo. O modelo de Rutherford. Como se pode estudar o que não se pode ver? Durante séculos, os pesquisadores interessados na estrutura do átomo trabalharam muito no escuro. Até o dia em que Henry Becquerel desenvolveu um pedaço de papel fotográfico sobre o qual colocou um composto de urânio. A descoberta da radiação levou Ernest Rutherford a conceber a primeira ferramenta que poderia levar à investigação do átomo diretamente. Do então recém-descoberto elemento polônio, Rutherford identificou emanações que eram absorvidas por uma caixa de chumbo. Um furo permitia que essa radiação escapasse e parte dela poderia ser detectada numa tela. Um forte campo magnético direcionava um grupo de raios levemente em uma direção e outro grupo de raios fortemente em outra direção. Isso indicava que os raios consistiam de partículas que tinham tanto massa quanto carga. Rutherford os denominou partículas alfa e beta.
A partícula alfa, sendo rápida, maciça e carregada positivamente, parecia ser a sonda ideal para se penetrar na superfície atômica. Notem que ele primeiro os estudos da radioatividade e levou eles a concluir que se tratava de partículas carregadas com carga positivas alfa e negativas betas. E eles usaram instrumentos similares aos tubos de raios catódicos e os mesmos conhecimentos que já haviam sobre esses estudos levou eles a tirar conclusões mais rapidamente e mais facilmente sobre qual era a constituição dessas partículas de radioatividade. E ele resolveu utilizar as partículas alfa, sabidamente positivas, porque eram atraídas pelos polos negativos de uma placa carregada no percurso da radiação desses experimentos. Então ele resolveu bombardear uma partícula de ouro com partículas alfas, que eram carregadas positivamente, para ver o que acontecia. A sonda de Rutherford consistia de uma fonte de partículas alfa, uma fina folha de ouro e sulfeto de zinco numa tela de revelação. O sulfeto de zinco é uma substância que, quando atingida por radiações, ele emite fluorescência. Então é uma maneira de visualizar a incidência de radiação, né, sobre a folha. Ele usou uma folha de ouro porque as folhas de ouro são um material mais facilmente maleável. Você consegue moldar uma folha de ouro até uma espessura de um fio de cabelo ou menos. E outros materiais não se tornam quebradiços. E o ouro tem facilidade para se fazer esse tipo de moldagem. Rutherford descobriu que a maioria das partículas alfa passavam através da folha de ouro com nenhuma ou quase nenhuma mudança de direção. De vez em quando, entretanto, a tela de revelação mostrava que uma partícula tinha sido defletida significativamente. E ainda mais raramente, um rebote direto poderia ser detectado. Um evento que, como descreveu Rutherford, seria como disparar uma grande granada naval contra uma folha de papel e vê-la rebatida e atingindo você. Rutherford ficou tão surpreso com o resultado do seu experimento porque ele estava fortemente influenciado pelo modelo atômico de Thomson. E, segundo esse modelo atômico, os átomos seriam como pudins de ameixa, ou seja, uma massa sólida, partículas sólidas ligadas umas às outras, um modelo maciço. Então não imaginava que haveria espaços vazios por onde as radiações alfa podiam passar. Ele disse ter ficado tão surpreso quanto uma pessoa que teria sido atingido por um fuzil disparado contra uma folha de papel e que, ao invés de atravessar a folha de papel, teria resbalado e voltado contra ele. Então essa é a ideia de surpresa, né? A maneira dele expressar a surpresa com que ele teve o resultado desse experimento. Ele não imaginava que todas as partículas alfa fossem atravessar a folha de ouro. Estas descobertas indicaram a Rutherford que a maior parte da folha de ouro deveria ser, ao nível atômico, espaço vazio. Mas o que, na folha de ouro, causava a mudança de direção de algumas partículas alfa de sua linha de movimentação original? Uma possibilidade era de que as partículas estivessem colidindo com algumas outras partículas, do mesmo modo que se chocam as bolas de bilhar. Esse tipo de colisão produz um padrão característico. Embora Rutherford não pudesse ver cada percurso, ele os interceptou com telas em várias posições diferentes, até que construiu uma ideia do verdadeiro padrão produzido. E ele era bem diferente daquele produzido pelas bolas de bilhar. Então Rutherford procurou na lei de Coulomb uma explicação.
a força de repulsão entre duas partículas com a mesma carga aumenta à medida que a distância diminui. Seria possível que as partículas alfa carregadas positivamente estavam sendo repelidas por um núcleo de carga positiva dentro da folha de ouro? Vamos ver o que aconteceria a uma partícula alfa em curso direto de colisão com o tal núcleo de carga positiva. Mostraremos apenas a força exercida na partícula alfa. Com a aproximação da partícula alfa do núcleo, a força agindo sobre ela cresce rapidamente, fazendo com que a partícula alfa diminua sua velocidade, pare e depois acelere de volta na direção de onde veio. Vamos ver novamente. E quanto a uma partícula alfa que estivesse numa rota que passasse ao lado do núcleo? Inicialmente, consideremos que nenhuma força eletrostática esteja agindo. Mas se o núcleo possui uma carga positiva, a força eletrostática crescerá rapidamente como antes. Já que a partícula alfa não está num curso direto de colisão, a força eletrostática manifestada pelo núcleo afetará não apenas a velocidade da partícula, mas também sua direção. Vamos ver novamente e parar completamente a ação. A força de repulsão pode ser dividida em dois componentes. O componente paralelo à partícula alfa diminui sua velocidade, enquanto que o outro componente, perpendicular ao seu movimento, muda a direção da partícula. Uma curva característica é traçada quando uma partícula carregada interage com outra. Admitindo a existência de uma carga positiva, Rutherford foi capaz de calcular matematicamente o padrão de dispersão que coincidia com aquele observado na sua experiência com a folha de ouro. Mas o que era essa misteriosa partícula carregada positivamente? Rutherford sabia que quanto mais perto a partícula alfa chegasse do mistério, maior era o ângulo formado na sua repulsão. Então ele foi capaz de estimar a menor distância de aproximação. E ele descobriu que era assustadoramente pequena. A partícula carregada positivamente teria um raio menor que 3 vezes 10 a menos 14 metros. Mesmo que o menor ponto nesta tela representasse o núcleo, o próprio átomo seria gigantesco em comparação. Foi Rutherford que criou o termo núcleo e o aplicou a este minúsculo ponto central, perdido no vasto espaço do átomo. Ele propôs para o átomo uma estrutura que imitava o sistema solar em miniatura. O núcleo, levemente pesado, é cercado pelas órbitas de luz ou elétrons. A força de atração entre os elétrons e o núcleo evita que o elétron se perca no espaço exterior. Mas não é suficientemente forte para fazer com que o elétron em movimento caia espiralmente em direção ao núcleo. O modelo de Rutherford representou um passo significativo para a nossa compreensão do átomo. Mas ele também apresentava problemas. Uma teoria física clássica prevê que uma carga acelerada produzirá radiação eletromagnética, uma forma de energia. Sendo um elétron que circula a uma velocidade constante uma carga acelerada, e ainda, se ele continuamente irradiar energia eletromagnética, ele obviamente estará perdendo essa energia. Isso fará com que ele se aproxime mais do núcleo, onde girará com maior frequência, e com isso aumentará também a frequência da radiação. Porém, essa mudança de frequência de radiação nunca foi observada. E, eventualmente, o elétron perderia tanta energia que acabaria caindo em direção ao núcleo. Mas, na realidade, a maioria dos átomos é muito estável. O modelo de Rutherford, para sobreviver, precisaria de uma ajuda urgente.
Pois é, o Rutherford, ele, com o experimento da placa de ouro e radiações alfa, chegou à conclusão que o átomo teria as cargas positivas concentradas em seu núcleo massivo e os elétrons seriam partículas carregadas negativamente muito pequenas, circulando a grande velocidade a longas distâncias do núcleo. O núcleo do átomo seria 1860 vezes menor do que o raio do átomo. O núcleo seria muito pequeno. O problema é que se os elétrons estavam girando em volta do núcleo, existe uma teoria, né, uma constatação clássica de que toda carga carregada, quando se movimenta, ela emite radiação eletromagnética. E se está emitindo radiação eletromagnética, ela está perdendo energia. Se está perdendo energia, o raio, né, a órbita do elétron ia cada vez diminuir mais, ele ia caindo, ia perdendo energia, perdendo velocidade, ia se aproximando mais do núcleo. E ao cair próximo do núcleo, sua rotação seria outra e emitiria radiações de outras frequências. À medida que o raio a órbita fosse menor, giraria em outra frequência e emitiria outras radiações. E por fim ia acabar perdendo toda a energia cinética e ia cair dentro do núcleo. Então isso impediria o átomo de existir se fosse dessa maneira. Então, ao mesmo tempo que a constatação experimental mostrava que o átomo era de uma certa forma, os conhecimentos científicos das épocas não conseguiam explicar o porquê o elétron não cairia no núcleo. Então, esse modelo de Rutherford teria que ser melhorado ou teria que haver alguém que explicasse o porquê do elétron estar girando e não estaria perdendo energia. Né? Algo que está em movimento, e ainda mais uma carga elétrica, tende a perder energia, emitir radiação e ir perdendo energia. Por que isso não acontecia com os elétrons no átomo? Então, isso é o que o próximo modelo atômico vai explicar, tentar explicar. Temos aqui, então, o experimento de Rutherford. Então, ele ganhou o prêmio Nobel em 1908, foi no princípio do século XX. Ele colocou uma fonte de emissão de partículas alfa, como vemos é o polônio, deixou um orifício para os elétrons, para as partículas alfas saírem. A gente sabe que também há emissões de partículas alfa, beta, gama, mas ele tomou o cuidado de produzir apenas, né, uma fonte de partículas alfa que passava por uma fenda e atingia uma folha de ouro muito fina. Usou o ouro porque o ouro pode ser maleável, pode ser moldado a uma espessura inferior a um fio de cabelo. E, com a sua grande surpresa, ele notou que as partículas alfas carregadas positivamente, quase todas atravessavam a folha de ouro como se não houvesse nada ali. Isso lhe causou grande surpresa. Mas, de tanto observar, notou que algumas partículas eram desviadas e muito poucas voltavam quase no sentido oposto. Haviam aí uma deflexão, né? Da partícula, ela voltava. E com os cálculos da espessura do ouro, do número de partículas que eram desviadas, do ângulo de desvio e da lei de repulsão das cargas de Coulomb, e usando matemática e vários cálculos, várias constatações, medidas e muito estudo, muito esforço, ele chegou à conclusão da estrutura, do tamanho do átomo e do tamanho do núcleo atômico. E a ideia também de que toda a massa do átomo se concentra no núcleo, que tem cargas positivas, e que os elétrons, por serem muito pequenos e terem cargas elétricas negativas, estariam girando em volta do núcleo. Ele também deduziu a velocidade das partículas alfas, que é em torno de 5% da velocidade da luz. Né? A carga positiva dos átomos estão concentradas no núcleo. Essas são as conclusões. O próton P tem carga positiva, oposta à carga elétrica negativa, né, dos elétrons. A massa do próton é 1840 vezes a massa do elétron.
e é aproximadamente 10 mil vezes maior, né? O átomo é 10 mil vezes maior que o tamanho do núcleo. Então, o modelo de Rutherford seria isso. Se você imaginar que está no centro do Maracanã e tem uma bola de futebol bem no centro do campo, no início do jogo, e que essa bola de futebol é o núcleo, o elétron seria do tamanho de uma bola de gude que estaria circulando a altas velocidades nas últimas arquibancadas do estádio, na periferia do estádio a altas velocidades. Então, o raio atômico é em torno de 100 picômetros, né? Picômetros, ou seja, 10 a menos 10 metros. O raio nuclear é 5 vezes 10 a 15, menos 15 metros, portanto, é bem maior, 5 unidades, né, de potência de 10, ou seja, seria 100 mil vezes maior. E se o átomo né, é do tamanho de um estádio de futebol, então o núcleo estaria no centro desse estádio de futebol.